A dor da perda e a vontade de emagrecer e a luta constante para emagrecer que pode estar escondida num processo de luto não elaborado, que pode estar escondida num término de relacionamento não resolvido, que pode estar escondida num curso que a pessoa queria muito fazer e por alguma razão não pôde. Ou seja, essa perda, essa ausência causa ali uma angústia muito grande, uma tristeza muito grande e muitas vezes a gente não consegue dar conta e não cuida dela. A gente abafa. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nessa quinta-feira. O nosso encontro terapêutico acontece toda quinta-feira, faça chuva, faça sol, tenha feriado ou não tenha. Apareça alguém aqui no ao vivo ou não apareça, você sabe que eu vou estar aqui e que eu vou deixar uma mensagem terapêutica para você que quer emagrecer de dentro para fora, que quer trabalhar suas questões emocionais, a sua mente, que te impedem de emagrecer. Eu falei na semana passada que às vezes eu não consigo avisar nos stories, hoje foi um dia desses, mas que eu sempre tô aqui, porque eu sei que depois tem gente que assiste, né, gravado, e hoje é um dia de feriado, então provavelmente as pessoas estão descansando, eu não avisei também, enfim. Mas eu quero deixar uma mensagem breve a esse respeito. Inclusive, se você quiser depois se aprofundar, tem aqui, tá no Spotify e tá no YouTube, uma live que a gente fez aqui já, falando sobre as causas da obesidade emocional. E uma das causas é essa, o luto mal elaborado, que hoje, tendo em vista a data do dia 2 de novembro, eu resolvi que a gente falasse um pouquinho, tá? Por quê? O que acontece, gente, com pessoas que perdem outras pessoas, quando alguém falece? Na maioria das vezes a gente não sabe lidar. Só quando a gente vê alguém muito doente, né, ali correndo risco entre a vida e a morte, perder a vida, aquilo nos causa um pavor tão grande, um sofrimento tão grande, que é natural, óbvio, como eu comentei brevemente num vídeo que eu coloquei mais cedo. E por conta desse nosso medo, né, a gente desencadeia aí processos de ansiedade, a gente desencadeia uma série de outras coisas, porque a gente não dá conta de sentir, a gente não sabe como lidar com a dor. E na maioria das vezes, as pessoas à nossa volta também não sabem e fica todo mundo tentando abafar. Quer ver um exemplo? É assim, quando alguém falece, tem um exemplo concreto, inclusive, de uma pessoa que partilhou comigo essa semana uma situação. Ela não é minha cliente, eu não estou acompanhando ela ainda, ela está em busca de processo terapêutico e essa situação me deu um alerta para partilhar com vocês hoje isso, porque é muito comum. Essa pessoa perdeu a filha dela se suicidou. Só quem é mãe pode imaginar a dor de uma outra mãe que passou por uma situação dessa, uma filha adolescente. E aí ela foi numa sessão de terapia alternativa, que assim, não tenho nada contra, aliás, eu já usei muito, gosto bastante das ferramentas, mas hoje, e cada vez mais, eu estou trabalhando com abordagens diferentes, abordagens que eu estou estudando com mais profundidade. E aí, qual que é o risco dependendo do tipo de terapia, dependendo do tipo de terapeuta? Não por mal, as pessoas querem tirar a dor daquela pessoa. A gente, quando vê alguém sofrendo, a gente sofre junto, se a gente tiver o mínimo de empatia, né? E aí, muitas vezes, a gente quer anestesiar essa dor, né? Seja através de medicamento, seja através de fazer alguma coisa. Nossa, tem que ter uma sessão, tem que ter uma técnica, tem que ter uma ferramenta para tirar a pessoa desse sofrimento. A gente fala o que para a pessoa quando ela perdeu alguém? Ai, não fica assim, como que essa pessoa ia querer que você tivesse? Ela não ia gostar de ver você sofrendo, achando que a gente está ajudando essa pessoa, mas na verdade a gente não tá. Gente, a coisa mais saudável e normal do mundo é, se você perder uma pessoa que você ama, é você sofrer. É claro, se esse sofrimento estiver agudo, num nível que a pessoa passe muitos dias, né, e não consiga fazer suas necessidades básicas, por exemplo, não consiga levantar da cama, de repente vai ter que ter uma intervenção medicamentosa para que ela consiga fazer esses movimentos básicos. Agora, se ela passa logo nos primeiros dias, na primeira semana, muito tempo deitada, muito angustiada,
mas ela consegue fazer sua higiene básica, ela consegue se alimentar, é preciso deixar essa pessoa sofrer. A gente precisa poder sofrer, a gente precisa ter o direito à nossa tristeza, a gente precisa ter o direito de chorar quando a gente passa por uma situação desse tipo. E o que as pessoas fazem, então? Fazem esse tipo de movimento. E esse exemplo que eu estou dando para vocês, ela me mandou alguns áudios e eu percebi como ela mesma está tentando fazer esse movimento de abafar a dor dela. Ela falou assim para mim, porque eu fui lá na sessão X, já saí de lá muito melhor, tô muito bem, tô melhorando, vou ficar boa, isso vai passar. E todo esse movimento de tentar anestesiar essa dor, que é uma dor que eu falei, como eu falei mais cedo no vídeo hoje, é uma dor que desintegra a gente, que a gente morre. De fato, quando você passa por um processo de luto de uma pessoa muito próxima a você, uma parte sua morre. Dizer que você vai ter a vida de antes, que a vida vai ser normal e vai ser linda, maravilhosa, ela não vai. Por isso você precisa, inclusive, elaborar a sua dor para que depois você possa se reconstruir. Eu acompanhei uma outra pessoa muito querida que perdeu o irmão esse ano e ela, no final do ano passado, na verdade. E aí a gente usou uma metáfora que eu gosto muito, que a doutora Ana Cláudia Quintana usa, daquele livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. E ela fala sobre esse processo de luto ser como uma caverna. Que a gente, quando a pessoa falece, a gente entra dentro dessa caverna. E aí as pessoas podem estar ali fora da caverna, elas podem nos dar comida, elas podem trazer uma palavra de conforto, mas na caverna é só você e a caverna, ninguém mais. E até que aos poucos você vai se fortalecendo e começa a ver aquela brecha de luz que entra pelo outro lado, que é a saída da caverna. E com um longo trabalho, um longo processo de elaboração, você consegue sair da caverna. Porém, olha que interessante, você não sai da caverna pelo mesmo lugar que você entrou. Você sai da caverna para um outro lugar, porque aquele lugar que você entrou é como se ele tivesse morrido junto com a pessoa. Essa caverna ela se abre exatamente no momento que a pessoa morre. Não tem como você entrar por essa caverna novamente, porque a pessoa que entrou, ela não existe mais. E a pessoa que sai da caverna, quando ela vai elaborando o luto e vai começando aos poucos voltar com a vida dela, ela já é outra pessoa também. Isso eu tô falando especificamente de quando você perdeu alguém. E o que isso... Eu vou falar também de outros processos de luto, pra gente relacionar isso. O que isso tem a ver com quem quer emagrecer? Imagine também, então são exemplos, falei dessa senhora, desse exemplo da filha, falei das pessoas, das coisas que as pessoas nos falam. E aí tem outros exemplos que é como eu falei, às vezes um relacionamento de muitos anos, né? E aí acontece uma separação, seja até mesmo por um luto, seja por um caso de traição, seja porque ambos já não se veem mais juntos. Podem ser vários casos, tá? Ou outras situações que você sentiu como uma perda muito grande na sua vida, que te deu uma tristeza muito grande, uma angústia muito grande. Como a sociedade, o mundo em geral fala isso pra você, né? Fala isso pra gente, olha, você tem que ser forte, você tem que ultrapassar, você tem que vencer, reage, você não pode ficar nessa situação. Ou seja, você não tem direito à tristeza. Veja, eu não estou fazendo um culto à tristeza, não estou romantizando a tristeza, mas é importante a gente entender que a gente, quando passa por situações dolorosas, nós precisamos sofrer, poder sofrer. Não é que você vai ficar preso ao sofrimento, não é isso, mas você precisa poder dar vazão para essa tristeza, porque trazendo para o nosso tema aqui, que é o emagrecimento, o que acontece em muitos casos a pessoa não elabora, ela não dá vazão e ela começa a comer para anestesiar. Ela começa a comer para se preencher, para ter aquele prazer imediato e aquela sensação de alívio e conforto que a comida dá com muita facilidade. E realmente, além de ser muito prazeroso, é muito confortável você estar no seu sofá, na frente da televisão e comendo. É agradável, traz um quentinho, uma sensação de preenchimento, de não estar sozinha. E isso, para quem está vivendo uma perda, um processo de luto, é muito bom, é excelente. E veja,
problema nem é você fazer isso de vez em quando, e até nesses primeiros dias, como eu falei, quando a pessoa está muito angustiada, às vezes é tudo que ela consegue fazer. E às vezes é um ato de amor dar para o nosso corpo aquilo que ele está precisando naquele momento. O problema é que se você não consegue lidar com isso, não consegue elaborar, os anos vão passando, a pessoa entra num piloto automático e ela vai comendo. Come a raiva, a revolta com ela, com a vida, com Deus, porque levou aquela pessoa, ou porque a vida tirou aquela pessoa dela, ou porque aquela situação aconteceu, porque aquilo não saiu como aquela pessoa queria. Então a pessoa vai comendo raiva, luto, angústia, culpa. Culpa é uma coisa que faz muito a gente engordar, porque aí a gente se culpa. Então o que a gente precisa fazer? Desenvolver um processo de autocompaixão. Porque aí nessa de você ir comendo e não conseguir parar, é onde você vai engordando. E aos poucos os anos vão passando, o tempo vai passando, você vai engordando, mas também o luto vai sendo elaborado, percebe? Porque com o tempo o luto é elaborado. Um luto saudável, ele vai levar até 2 anos para ser elaborado. Ah, quer dizer então que depois de 2 anos você não vai sentir, não vai sofrer? Mentira, claro que vai. Falei isso mais cedo também. Você pode escutar uma música no rádio, você pode sentir um cheiro, pode ser um flash assim, de uma situação que você viveu com aquela pessoa, uma lembrança, a reunião da família à mesa e a falta daquela pessoa, enfim. Inúmeros podem ser os gatilhos, que pode passar 5, 10, 15 anos, que vai voltar e você vai sentir aquela dor novamente. E de novo, se você não elaborou a dor, não foi lá para sua caverna e sentiu o que precisava sentir para sair da caverna e recomeçar a sua vida, quando essa dor vier, você também vai comer, porque é como você aprendeu a dar conta disso. E aí, nesse tempo que você foi engordando, você foi elaborando o luto, porque você foi entrando no piloto automático e foi vivendo a sua vida. Você precisava seguir a vida. Tem situações que você nem tem direito de sofrer, porque você precisa sobreviver. Imagine uma mulher que perde o marido e precisa cuidar dos filhos, e precisa de renda para dar o que comer para esses filhos. O sofrimento dela vai ter que ir para algum lugar, mas ela vai ter que trabalhar. E ela vai passar por cima. Em partes, ela vai entender que ela deu conta, que ela conseguiu superar pelo menos. Que a necessidade de sobrevivência fez isso com ela. No entanto, ela comeu, no entanto, ela engordou, no entanto, ela foi ficando cada vez mais ansiosa. Por quê? Porque não teve espaço para a dor dela, não teve espaço para a tristeza dela. E isso em algum momento vem junto com uma depressão, muitas vezes, muito pesada. É por isso que chega uma certa faixa etária da vida, muita gente entrando em depressão, não conseguindo distinguir nem por que está em depressão, porque a pessoa pensa, nossa, já sofri tanto, agora que a minha vida entrou nos eixos, que eu tenho meus filhos criados, a minha casa, por que eu tô assim? Por quê? Porque a vida inteira você não teve espaço para sofrer, você não pode ter tristeza. Então essa tristeza acumulada, ela vem e te derruba com as suas questões mal resolvidas. E nesse caso da comida, se ao longo dos anos, pensa comigo, os anos foram passando, a dor foi se acalmando e você foi engordando e você foi comendo, essa estratégia é como se o seu cérebro, o seu corpo entendesse que essa estratégia deu certo, que essa estratégia funcionou. E se funcionou, o corpo faz isso por uma questão de autopreservação. Você vai continuar comendo, percebe? Então a comida, ela vem nesse lugar de preencher esse espaço vazio do qual você não teve o direito de sentir, do qual você não teve o direito de sofrer e de chorar, seja porque a vida te pediu isso, seja porque você não se permitiu. Quantos casos a gente tem? Olá, Lu, boa noite! Quantos casos a gente tem de pessoas que precisam ser o suporte da família, ficar forte para os outros não sofrerem? E enquanto elas cuidam de todo mundo, ninguém cuida delas. E esse luto vai chegar também. Essa dor vai chegar também. E depois essa pessoa vai comer. Então, gente, falei para vocês que a gente ia ser breve hoje. Sei que muitas pessoas vão acompanhar depois. Se você conhece alguém que passou por um processo de dor, de luto, alguém que está sofrendo por isso, ou que já sofreu e que você sabe que essa pessoa tenta emagrecer e não consegue, encaminhe esse vídeo para ela, que ela pode assistir depois, para que ela possa refletir nesses pontos que eu falei desde o início, na caverna, em como ela lidou com a própria caverna, ou se ela nem entrou nessa caverna, né? Ela passou por cima da caverna, porque de algum jeito ela teve que sair da situação. Como que ela fez?
E o preço que ela pagou. E aí ela fica tentando fazer o quê? Fazer dieta hoje. Ela fica fazendo esses programas estéticos para emagrecer. Ela gasta rios de dinheiro. Ou ela vai até fazer uma bariátrica, porque dependendo da situação, ela realmente precisa fazer uma bariátrica. Porque é a vida dela que está em jogo. Mas ela não entrou em contato com essa dor. E se você tiver pessoas por perto que estejam passando em processo de luto, não caia na besteira de falar para a pessoa, seja forte, não chora. Como que essa pessoa vai sentir se ela ver você chorando? Gente, você está violentando essa própria pessoa, está dizendo para ela que ela não tem direito de sofrer pela pessoa que ela ama e que ela perdeu. Opa, não. Você pode ser o ombro amigo para essa pessoa poder chorar e dizer para ela soltar tudo o que ela precisa e que o tempo é o Senhor de todas as coisas, para que ela possa aprender a lidar com a dor. E a gente precisa aprender a poder sentir a nossa dor, a sentir a nossa tristeza, a sentir frustração, porque a gente não tem esse direito, a gente também nem quer entrar em contato. E aí, se você não suporta sentir as dores da vida, porque você é adulto, você não é mais criança, aí você precisa colocar isso em algum lugar. E normalmente vai para a comida, para quem está sofrendo com essa questão do peso e às vezes não consegue de jeito nenhum, precisa cuidar disso. Então esse é o meu recado. Hoje é um dia que a gente para pensar nos nossos mortos, nas pessoas que passaram pela nossa vida. É um dia que traz mais tristeza para muita gente, é um dia que traz mais angústia para muita gente. Mas eu falei mais cedo sobre quão importante é a gente também se conectar com outros sentimentos, né? De alegria, de gratidão, por a gente ter tido a oportunidade de ter essas pessoas nas nossas vidas. Mas, repito, é importante que a gente dê espaço e vazão para a nossa tristeza, para não precisar amortecê-la com a comida. De novo, se é o seu caso, ou se você conhece alguém que está lutando com peso há muito tempo, que já tentou de tudo que você pode imaginar aí, que essa pessoa não consegue, se ela tem um luto mal resolvido na vida dela, talvez esse seja o grande problema. E esse é o lugar que a comida, ocupa na vida dessa pessoa. Então, encaminha para ela, para que ela possa, talvez agora, acessar essa dor num lugar, num espaço que seja mais seguro, né? Com a ajuda de um profissional, para que ela possa colocar essa dor para fora, que não foi permitido, seja pelas pessoas ou pelas circunstâncias da vida, naquele momento ela acessar e ela sentir, e então ela começa a ter suporte para sentir, suportar a dor. E olhar para essa dor e ver que ela é enorme, mas que ela continua viva. Essa dor não é capaz de destruir a vida dela. E ela vai, então, encontrar um significado para continuar a vida dela e carregar essa dor que vai começar a cicatrizar. Uma cicatriz muitas vezes dói, né? Não, às vezes no inverno, em determinadas situações. Ela tá lá para te lembrar daquela experiência. Mas ela não precisa doer a todo tempo, ela não precisa doer para o resto da vida. Agora, se você não pôde sentir e anestesiou com a comida, a dor continua ali, pulsando, e você criou um outro problema, né? Que é o sobrepeso, que é a gordura no fígado, que é muitas vezes o diabetes, enfim, colesterol, que é a falta de energia, a falta de disposição. Aí isso tudo somado, a pessoa às vezes entra também numa depressão e fala que é por conta do corpo dela, que é porque ela não tem autoestima. A coisa é muito mais profunda, percebe, gente? Esse então é meu recado de hoje. Espero que chegue a quem precisa, para que a pessoa fale, eu preciso sentir. E você aí do outro lado também, talvez não tenha esse problema, mas precisa saber que precisa sentir. Que é saudável sentir tristeza, tá bem? Apesar da nossa sociedade dizer o contrário. É saudável sentir tristeza se a gente está vivendo um momento de dor. Não coloca um sorriso no rosto só para agradar as pessoas. Respeita a sua dor, respeita o seu momento. Combinado? Um beijo. Gente, ótima noite para vocês. Tchau, tchau.